Bora mandar energia positiva pela misericórdia. Domingo. E a nossa live hoje vai ser de milhões. Vamos esperar nosso convidado. Ver se a gente vai conseguir fazer ele entrar agora. Venham, venham, venham. Foi. Agora acho que foi. Ô, Glória! Agora você me vê, me ouve? Agora sim. Aê! Bom, gente, agora deu certo. Bora tricotar. Primeiramente, gratidão por ter aceitado o nosso convite, de a gente trocar um papo. E eu sempre começo pedindo para as pessoas que vêm aqui, né, conversar, para contar um pouquinho quem é o Rodrigo, né, o Grola, que muitos conhecem como Grola, alguns conhecem como Rodrigo, que come, onde vive, o que faz, quais são os projetos, como que tá tudo. Conte tudo e não esconda nada. Deixa eu só baixar um pouquinho essa câmera aqui, porque eu tô muito alto. Acho que assim tá melhor. Bom, pessoal, eu sou o Rodrigo Grola, sou designer de tarôs, autor de tarôs, tarólogo, professor de tarô e por aí vai, né? Sou autor dos projetos, junto com o Marcelo Deodébio, dos projetos do HKT, né, do Hermética Cabala Tarô, que já está na quinta edição, que na verdade é a sexta, porque tem uma intermediária aí que a gente não conta, do All Type Tarot, que também está com a Diamond. Esse aqui é 100% meu, não tem parceria. E mais alguns que estão lá, que estão os profeitos como designer, como diretor de arte. Tem o Minimal Tarot, que ainda não está disponível no Brasil. Então eu sou autor, tarólogo, professor de tarô, etc, etc, etc. Autor dos pôsteres que estão nem todos, mas 90% dos pôsteres da editora Diamond são meus. E por aí vai. Então já tenho aí alguns anos desenvolvendo material de tarô no Brasil, né? Muito antes das editoras começarem a agora lançar tarô torto direito, a gente já estava correndo atrás de fornecedor, correndo atrás de quem faz, de quem monta, de quem... A gente já tem uma estrada já de mais de 10 anos aí com produção de tarô no Brasil. Produção de tarô de verdade, né? Não é as porcaria que as editoras lançavam aí, com os papel mal cortados, os papel ruim do campo. Mas, enfim. Arrasou! E eu convidei o Grola, gente, para falar um pouquinho sobre algumas percepções em relação à metodologia aí do tarô, né? Então, metodologias de ensino. Ele que é um educador, que eu falo que ele é um grande multiplicador aí de conhecimento. E aí a gente, no começo, né, a gente até bateu um papo antes sobre o que eu queria dizer, sobre o que de fato seria. E eu acho legal ele trazer essa visão dele sobre a metodologia, sobre como as pessoas têm acesso a esse tarô, a esse material, se existe só um caminho, se existe vários caminhos, se existe um caminho correto, se não existe. E aí a gente entra nessa discussão. É isso aí. Podemos seguir? Quer seguir? Quer esperar mais um pouco? Acho que espera um pouquinho só para o pessoal entrar, mas acho que o pessoal está começando a aquecer bastante. Deixa eu pegar meus baralhos aqui. Eu acho que eu vou precisar de alguns deles aqui. Pegar uns que já estão separadinhos. O que tem aqui? Ops, beleza. Um já foi. Cadê a corte? Tá aqui. Tá aqui. Beleza, tem um europeu e um IGK. Eu não preciso de metro americano. Então, beleza. Bora. Bora. Então, bora. Aí, você que manda, Cis. Quando você quiser começar. Pode começar. Somos todos ouvidos. Bom, pessoal, essencialmente, enfim, eu não sei quem das pessoas que estão assistindo aqui já estão
em nível avançado, ou um pouco mais avançado com o tarô. Estava até vendo alguns debates em alguns grupos agora, um pouco antes de entrar aqui, e sempre as mesmas dúvidas, sempre os mesmos dilemas. Uma coisa que eu discuti, inclusive, há pouco tempo com o Andy, com o Bruno Cassaro, com algumas pessoas, com a Lola, inclusive, a Paula, que também está aqui. Você vê notoriamente que a estrutura de grupos que existe, principalmente pós-Facebook, ela é extremamente complexa para quem está estudando. A estrutura que funcionava era dos fóruns, certo? Onde você tinha tópicos e os tópicos já ficavam fixos e você podia ir lá e trabalhar em cima de tópicos. Hoje, com essa estrutura de grupos de fluxo corrente de informação, você tem um problema muito sério, que é toda semana aparece gente nova perguntando as mesmas coisas que você já respondeu 1 milhão de vezes e que, se você der uma pesquisada, lógico, em plataformas que permitam que se faça isso, você consegue ver que, cara, já foi respondido em texto, em vídeo, em áudio, de todas as maneiras possíveis, certo? E isso acontece principalmente porque existe um grande dilema na forma como o tarô é difundido, certo? O tarô, não difundido, mas de forma que ele é aprendido. Certo? Você tem aí uma quantidade absurda de professores de tarô que não entendem absolutamente nada de metodologia de ensino. Não sabem montar uma aula, não sabem criar um cronograma, não sabem fazer uma sequência didática, não sabem absolutamente nada. E isso é um problema. E, aliás, muitos deles, alguns, inclusive, alguns não sabem tarô, alguns, teve casos aí do cara que já começou a aprender tarô ontem, entre aspas, estava dando aula. Você tem casos, por exemplo, de pessoas que não entendem a estrutura básica de tarô, entendeu? Então não sabem, por exemplo, o mínimo, que é para ensinar, que é como você separa a estrutura do baralho, né? E a literatura, basicamente, faz isso de forma não separada, né? Quando você pega a grande maioria dos livros de tarô, obviamente, em capítulos está separado, mas você tem 78 cartas e o cara te cospe tudo aquilo de uma vez só. Não explicando o conceito básico que o tarô são dois, ou dentro de um ponto de vista um pouco mais moderno, mais recente, são 3 baralhos, né? Dentro de um único conjunto. E o que se difunde muito, desde sempre, é a coisa de você ficar olhando carta por carta e decorando. Ou tentando fazer decodificação de símbolo. Certo? Não que a decodificação de símbolo não seja importante. É importante. Só que ela acaba te limitando muito ao baralho que você está usando. Ou você está vendo um curso de um baralho específico e, de repente, você tem outro. E aí aqueles símbolos que você está vendo ali não conversam com o que você tem. Então, no final das contas, essa estrutura simbólica acaba virando muleta também. Porque você aprendeu naquele baralho, você só consegue usar aquele baralho, então, quando isso acontece, a gente fala que, necessariamente, você não sabe tarô. Você sabe usar aquele baralho especificamente. E a ideia de você estudar tarô, o tarô, como a gente costuma dizer, é uma musculação para a intuição. Pessoas, muitos em tiragem eu falo isso, pessoas altamente intuitivas não precisam de tarô. Elas mesmas conseguem visualizar a tendência dos eventos que estão acontecendo com ela. Como isso é uma coisa difícil e muito rara, eu particularmente ninguém que tem intuição desse tipo, a gente acaba usando ferramentas, que são os oráculos, um deles é o tarô, não precisa ser necessariamente só ele, mas um deles é o tarô, mais difundido, mais vendido, etc, etc, etc. Que vai servir não só como ferramenta para você identificar essas tendências, como literalmente uma musculação para a sua intuição, certo? A ideia, como a gente sempre falou desde o princípio, a ideia de você estudar tarô é chegar num ponto que você não precisa de tarô. Você só intuitivamente consegue analisar as percepções daquelas questões que você tem, certo? Chamado ouvir mais a intuição, saber quando isso se encaixa. Mas o que acontece na tradição, principalmente, eu não sei exatamente como, mas eu acredito que lá fora tem os mesmos problemas, até por atender muitos consumidores que estão fora do Brasil e que dizem que
principalmente a Europa, que todo mundo acha que é o berço, que é onde vai achar muita informação, é onde justamente não se acha nada, né? Mas que a estrutura de ensino de tarô no mundo hoje é basicamente a mesma coisa. É você ficar lá, alguém ficar cuspindo palavras-chave na tua orelha, e você tentando decorar aquilo. Em resumo, a pessoa não entende, a pessoa ou faz uso errado, ou cai num monte de vícios, e aí a coisa desestrutura, certo? Então, o ponto inicial dessa conversa é entender que você estudar tarô por estrutura que obriga você a ficar decorando carta, não funciona. Certo? Não funciona. É um jeito antigo, um jeito ruim de se aprender a trabalhar com os arcanos. Tá? Se você pode me interrompendo. Não, maravilha, pode. Senão vai virar palestrinha. Não, maravilha. Não, é só para você dar sua introdução e depois eu já começo com as perguntas. Tá. Então, o que acontece hoje é que, ainda assim, a gente tem uma quantidade absurda de pseudo-professores aí, e de autores, inclusive, que se dizem grandes e tudo mais, que basicamente estão usando essa metodologia goela abaixo em todo mundo. Certo? E aí a coisa complica porque a gente tem cada vez mais, enfim, para a gente que trabalha dentro de grupos, e às vezes não necessariamente só eu tenho um grupo de alunos, mas não necessariamente atuo só neles, atuo em outros grupos também, isso cria uma complicação que é o ciclo infinito de repetição de informações básicas. Você não consegue levar nenhum grupo para um nível mais avançado, obviamente, um grupo fechado de alunos, que aí você consegue partir dali para um nível mais sofisticado, mas a maioria dos grupos abertos não consegue avançar porque você não tem nenhum nível de instrução básica para a maioria, para que nivele ali a maioria das pessoas, para você realmente poder dar saltos, né? Poder pular para coisas. Né? Você tem uma quantidade absurda de pessoas que são extremamente básicas querendo fazer coisas avançadas com o tarô. Desculpa, mas não é assim que funciona. Não rola. Não rola. Você falou uma coisa super importante que eu acho que a gente teve um boom aí depois da pandemia, né? Todo mundo já estava rolando antes. Já estava rolando antes. Sim, mas eu acho que com a pandemia que veio muito essa questão do digital mesmo. E aí todo mundo se achou mais capaz de fazer tarô, de fazer terapia, de fazer um monte de coisa. Pelo menos assim, na questão de movimentos que a gente percebe do povo mais marqueteiro, digamos assim, começar a aparecer, entendeu? Sim, sim. E aí, você acha que isso foi um ganho, porque teve uma visibilidade para o tarô, se foi um ganho. E você acha que a partir daí a gente começou a ter mais problemas do que o pessoal achando que o tarô é meio que um fast food, um miojo, alguma coisa nesse sentido? Eu não vejo como um fast food, Cici, porque acontece o seguinte, o que você falou é fato. A metodologia, o negócio que vinha acontecendo já desde 2011, mais ou menos, que era a tal da fórmula de lançamento, que começou a surgir com o boom dos anúncios em redes sociais, explodiu na pandemia, né, extrapolou bastante, de forma que começou a aparecer gente que não sabia nada, mas que tinha muita grana, e esse perfil de estrutura de marketing, ele só funciona quando você tem muito dinheiro para botar em anúncio, certo? E isso fez com que alguns espertalhões vissem nisso filão de mercado e se aproveitassem. E, na verdade, estão se aproveitando até hoje. Hoje um pouco menos, porque houve algumas mudanças aí devido à lei europeia na estrutura como principalmente o Facebook e o Google fazem segmentação, principalmente para segmentos religiosos, que impedem que você consiga... Na verdade, não é que impedem, mas é que você teria que injetar uma quantidade de dinheiro tão absurda que você não vai conseguir fazer aquilo retornar. Tá? Mas eu sei, por exemplo, de um cara aí que ficou famoso, que era um cara que não sabia nada e que estava dando aula e que falando para lá e para cá, que botava 70 mil reais em anúncios para fazer os lançamentos dele. E ele parou justamente quando houve essa modificação europeia. Tá? E assim, como é que eu fiquei sabendo de valores? Porque ele se achava espertão, mas ele foi
vacilão suficiente para entrar num workshop de marketing digital, que ele era aluno do cara que estava dando esse workshop, e ele cantou a bola de tudo que ele gastou. Só que eu tinha um brother que também era aluno desse cara em outro segmento. E aí depois os caras me falaram. O que ele falou lá? Ele falou isso. Conheci pessoas, por exemplo, que pagaram para fazer o curso desse cara e naquela história de você 100% garantido o seu dinheiro de volta, pediram de entrar em briga para pedir grana de volta. Entendeu? Porque no final das contas, o grande problema, Cícero, é o seguinte. Não dá para você cobrar um caminhão de dinheiro de uma pessoa e ficar cuspindo palavra-chave na cabeça dela. Palavra-chave, você pega qualquer livro de tarô, tem. Qualquer site de tarô tem. Se você só quer decorar, você não precisa fazer curso. Mas depois eu não vou conseguir fazer as tiragens. Que bom, então você entendeu que através de decorar, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Certo? Por quê? Quando você decora, fatalmente, a hora que a carta abre na tua mesa, aquela carta você esqueceu. E aí, se você não tem uma estrutura lógica para chegar no significado, ou, enfim, já está há tantos anos que você realmente entende o que aquela carta significa, você começa a criar problema com você mesmo. Entendeu? Você começa a ter falhas, começa a engabelar, começa a enrolar. Entendeu? Uma outra coisa que é importante, e que como as pessoas não entendem, é que tarô não é fácil. Entendeu? Tem gente que acha que pega um livrinho lá. Dou um exemplo prático disso aqui. Tá aqui, ó. Isso aqui. Isso é o Pictorial Key. Isso é o livro do White. Aí o cara pega, mas esse aqui é o livro do Reader White? Isso aqui é fácil, eu decoro isso aqui. O problema é que o livro do White não fala nada. Mas o White era juramentado pela Golden Dawn, o livro dele não fala nada. Se você depender disso aqui para aprender, você tá fudido. Você não vai aprender. Entendeu? Por quê? Porque aí tem o contexto de você entender por que o livro é feito desse jeito, quando foi feito, por que ele foi assim e tudo mais. Entendeu? Então, essa estrutura que todo mundo busca, assim, você precisa de uma estrutura de base que te leve para esses arcanos. Existem essas estruturas. Uhum. Certo? Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. Você consegue explicar toda a estrutura, tanto dos arcanos maiores quanto dos arcanos menores, através da Kabbalah. Qual o problema? É uma metodologia legal de aprendizado? O problema é que depende do aluno saber Kabbalah. Entendeu? Se ele minimamente não sabe a árvore da vida, não sabe que é a escada de Jacó, as 4 árvores, ferrou. Ele não vai conseguir entender. Ele não consegue entender. Aí você tem um outro porém. Você tem, por exemplo, quem explica os arcanos. Aí, isso eu estou partindo do princípio que esta pessoa já sabe que o tarô está dividido minimamente nisso aqui. Né? Que é arcanos maiores e arcanos menores, que são 2 baralhos num deck, e não está tentando, decoreba, que é enfiar 78 cartas por decorar na cabeça do cara. Então eu estou partindo do princípio que ele está usando uma estrutura. Qual o problema da estrutura da Kabbalah? O problema da estrutura da Kabbalah é que eu preciso que o aluno entenda minimamente da árvore da vida da escala de Jacó, que são as 4 árvores posicionadas. E a grande maioria das pessoas não entende. Aí você tem alguns professores que vão fazer o quê? Que vão pegar e vão ensinar por qualquer maneira estrutural, normalmente decorado os arcanos maiores, e vão querer ensinar arcanos menores por aspectação, por astrologia. Aí você fala, mas aí o problema é que a pessoa não precisa entender de astrologia. Meu problema é muito maior que isso. O problema é que arcano menor não tem aspectação, o arcano menor tem face planetária, que é um conceito de astrologia tradicional, astrologia medieval. Então o que você tem ali não é deixa eu pegar um arcano menor aqui, por exemplo, que veio aqui. Veio um 2 de espadas, certo? Aí você tem aqui, aí a pessoa vira assim, o 2 de espadas é a lua em Libra. Não. O 2 de espadas é a face lunar de Libra. É outro conceito, e é um conceito que a maioria das escolas de astrologia não estuda hoje em dia, que envolve decanatos. Então, para você
entender arcanos menores pela astrologia, você precisa entender de decanato, você precisa entender de fase planetária. Então você precisa estudar astrologia por uma escola que trabalhe isso aqui. Senão você não vai entender os arcanos menores por essa linha. Ah, mas é uma linha inviável? Não. Se você conhece faces, conhece decanato, você consegue entender o tarô por aqui. Certo? Então, não é uma metodologia ruim, mas é uma metodologia que muitas vezes obriga. Você teria que, antes, dar uma base de astrologia para a pessoa, explicar o que são as faces, explicar o que são os decanatos, explicar o que são as faces, de onde isso surgiu, e aí poder fazer. Basicamente, se o cara souber bem planetas, souber bem signos, e aí depois entender o conceito das faces planetárias, ele não precisa nem entender de casas, de expectação, nada disso. Mas então, se dando uma estrutura base de astrologia, explicando este conceito da astrologia no geral, você conseguiria explicar o tarô através disso. Mas eu preciso que o aluno entenda esse negócio. Certo? Mas já são métodos bem melhores do que ficar enfiando um cara para decorar coisa. Certo? É aí, por exemplo, onde a gente vê o problema nas escolas tradicionais que trabalham com o tarô de Marsella. Por quê? Porque você pega um arcano menor de Marsella, você tem lá 3 de bastões, é 3 pedaços de pau. E aí, justifica e fundamenta, porque aquele 3 pedaços de pau significa, por exemplo, projetos que estão em andamento. Ou a definição de um projeto, ou de uma ideia, ou de um ideal. Certo? Então, existem todos esses conceitos por trás da estrutura didática de tarô que precisam ser trabalhados para você chegar. Ou você precisa criar uma metodologia que anule isso. Quem tem uma boa estrutura, que não envolve nada disso? Por exemplo, a Alice Green no tarô mitológico. O que ela faz? Ela te leva os significados através da mitologia. Só que, por exemplo, a gente também enxerga um problema. Você tem lá, por exemplo, no Naipe de Ouros, a história do Dédalo, se eu não me engano, no mitológico. Certo? Quantas pessoas você conhece que sabem a história do Dédalo? Pois é. Já dificultou tudo. Já cria um problema, porque você vai saber o picado que ela está falando do livro, mas para você entender aquilo através de uma narrativa mitológica, o ideal é que você entenda, você conheça a narrativa mitológica. O grande problema é como quando eu dava aula eu comecei dando aula entre 2000 e 2016, dei aula em centros autorizados da Adobe. Eu dava aula de Photoshop, Illustrator, design, fechamento de arquivo, introdução à produção gráfica, eu dava aula na porrada de coisas. É como quando o cara chegava para fazer um ciclo. O que ele quer? Não, ele quer aprender tudo. Ele vai aprender Photoshop, Illustrator e design. Aí a pessoa chegava lá de vendas e falava assim, mas como vai ter um curso de Illustrator aqui a semana que vem, eu vou colocar ele para fazer Illustrator primeiro. Não. Ele vai esperar e vai fazer o Photoshop primeiro. Por quê? Porque o Photoshop está a base de tudo. Ele depende de Photoshop para informações que eu vou passar dentro do Illustrator. Certo? E aí, quando o cara chegava para assistir uma aula de Photoshop comigo, mas esse cara já é retocador no birô, numa gráfica, numa 4. É mesmo? Foda-se. Ele vai aprender ferramenta de seleção. Ele vai assistir tudo. Do basiquinho. Por quê? Porque, primeiro, fatalmente esse cara aprendeu na raça. Então ele não conhece tecnicamente como é que a ferramenta funciona. E eu precisava que ele entendesse tecnicamente como aquelas ferramentas funcionavam. Por quê? Porque daqui a pouco eu ia depender de uma informação que vinha da base que ele não aprendeu direito. Certo? Hoje o que acontece no tarô é basicamente isso. Falta base. Entendeu? Eu preciso que a pessoa entenda a base, que ela chegue no entendimento dos arcanos de alguma maneira, que muitas vezes não envolva a cabala, não envolva a astrologia, não envolva nada disso. Depois que ela se estruturou, se sentou na base, vai ficar muito para ela assistir cursos mais avançados que vão trabalhar tarô com cabala, que vão trabalhar tarô com faces planetárias, que vão trabalhar essa ferramenta de N maneiras diferentes. Certo? E uma coisa que estava tendo debate agora há pouco, inclusive, que eu falei, cara, eu não acredito que estão discutindo isso de novo. Certo? Eu vou até pegar uns baralhos aqui. Deixa eu ver qual que está aqui comigo. Eu vou pegar. Qual que tá falando? Eu vou pegar um da Golden Dawn aqui. Tá? Vou pegar o. Nossa, que é o Tot. Vou pegar um do. Qual que veio na mão aqui? Veio o Hermético Tarot. Certo? Que é mais um dos tarôs baseados no Bookshira Golden Dawn. Certo?
A pessoa pega lá um arcano, esse aqui é o The Foolishman, é o louco. É bom que eu deixe esses baralhos na aula. E tá vendo que ele tá com várias outras simbologias que trabalham Sim. especificamente coisas oriundas da Golden Dawn. Aí a pessoa vai pegar esse baralho e vai estudar e começa a brisar que este baralho tem significado diferente de qualquer outro baralho de tarô. Só uma coisa que vocês têm que entender. O oráculo tem 78 cartas. Tem a estrutura 22 menores, 22 maiores, 56 menores. Ele é um tarô ponto final. Não interessa se a simbologia dele é X ou Y. O louco é sempre o louco em qualquer desses baralhos. Não interessa se é nesse, se é no White, se é no Crowley, se é no tarô do Mystical Medley, se é no Sephiroth, se é no tarô do Boneco de Palito, se é no da Hello Kitty. Não interessa. O louco é o louco ponto final. No Marcélia é o ponto final. O 4 de copas é o 4 de copas em todos os baralhos. Ah, mas no livro do fulano... Então, deixa eu explicar uma coisa que a gente já falou 1000 vezes. Os baralhos são todos iguais. Os pontos de vista dos autores são diferentes. Chave. E a gente sempre olha, a gente fala que uma das cartas mais clássicas onde essa percepção está ativa é o 7 de moedas, quando a gente olha, vou estar procurando aqui, pela tradição e pelo que o Crowley fala sobre ele. Cadê você, 7? Aqui, achei você. Então esse aqui, 7 de moedas. Ah, por que o baralho Rider-Waite-Smith é o baralho recomendado para quem está começando a usar tarô? Porque os arcanos menores estão ilustrados. Aqui eu não tenho 7 bolota. Eu tenho um cara que está olhando para 7 bolotas, 7 pentáculos na plantação com uma cara de puta que merda. E agora, certo? né? O que vai nascer aí? Na tradição, a gente fala que essa carta aqui significa a colheita não é tão boa quanto você precisava, quanto você queria, na verdade. Certo? E aí tem vários, aí a gente pela escada de Jacó, você tem que isso aqui, não, porque isso aqui é o ar do elemento terra, né, que é moedas, regido por Vênus, né, que é o emocional, que influenciando o pensamento dentro do elemento terra. E aí quando você põe o pensamento, onde devia ter só pensamento, o emocional vai entrando, você fica, pô, mas não era bem isso que eu queria. Observa que você dizer a colheita não é tão boa quanto você esperava, é completamente você dizer que você não teve colheita. Você teve. Ela não é tão boa quanto você queria. É o que a gente sempre fala. Aqui, você está pagando as suas contas. Ah, você está esbanjando? Você está indo para show caro? Você está indo comer em restaurante caro? Você está comprando tênis iPhone novo? Não, não está. Mas as contas estão pagas. Você não está também devendo para ninguém. Mata. Certo? Para o Crowley, isso aqui significa falha. Aí o pessoal fala, mas por que para o Crowley significa falha? Porque para o Crowley, o tarô é uma ferramenta que deve ser usada por iniciados. Então você é o mago, você é a sacerdotisa, é você que tem que usar a ferramenta. E isso quer dizer que se você é o iniciado, você é um mago, você é a sacerdotisa, você mirou em 100% e você acertou 99%, é falha. Entendeu? Porque você mirou em 100%. Como é que você que é o cara, você que é o iniciado, você errou a sua previsão? Então, esse 7 para ele é falha. Não importa se você acertou 99%. E é mais interessante ainda, se você acertou 101%, também é falha. Porque você não é o cara, você não é o fodão. Como é que você errou uma previsão? Como é que você não previu que você podia ter ido melhor? Continua sendo falha. Certo? Eu sempre falo que isso aqui tem uma analogia muito interessante, por exemplo, com treino de academia. Né? Quando você vai fazer um treinamento de musculação, você precisa treinar para hipertrofia, você precisa fazer num exercício uma série de 8 a 12 repetições. Certo? Então você sabe que você vai fazer um supino, você tem que levantar de 8 a 12. O ponto é, quando você chegar na última, você tem que estar morrendo. Você não pode aguentar fazer a próxima. Você tem que parar naquele chama de, que a galera chama de falha. Então você vai fazer o supino, tem que fazer de 8 a 12. Quando
chegar na 12, você tem que falhar. Ou seja, entre a repetição 8 e a repetição 12, tem que acontecer uma falha. Certo? O que acontece se você fizer 6 e falhar? Você superestimou a sua carga. Você não aguenta aquele peso. Você precisa tirar a carga. Agora, o que acontece se você fez 12 e fizer a 13ª? Você falhou também, porque você subestimou, você de pessoa está subindo a sua carga. E isso é mais ou menos a lógica do set de moedas, entendeu? Para baixo é falha, para cima é falha do mesmo jeito. Dentro da perspectiva do Crowley, que olha o baralho tarô como uma ferramenta para magos, ou sacerdotistas, para iniciados, certo? Então, agora, em linhas gerais, para você trabalhar suas tiragens e tudo mais, os arcanos não interessa o baralho que você vai usar. O significado é o mesmo. Já tive aluno que fala assim, então eu vou pegar o baralho do Crowley só para fazer tiragens para pessoas que são iniciadas. Aí eu falei assim, ok, como é que você sabe que essa pessoa é iniciada? Ah, mas essa pessoa, sei lá, ela é de uma ordem qualquer, tudo bem, mas ela veio te fazer uma pergunta de relacionamento. Então você está dizendo para mim que ela é o iniciado, o magão, a sacerdotisa dos relacionamentos, porque ela é iniciada na ordem X. Fere o que a gente chama de entendimento, falha, né, no conceito que a gente chama de entendimento da palavra iniciação. A iniciação não é você ser iniciado, também é você ser iniciado numa ordem ou numa religião específica. Mas iniciação é qualquer abertura para qualquer nível de aprendizado. Certo? Tem várias tradições do nascimento é a primeira iniciação. Quando você aprende a andar, é uma das iniciações mais impactantes que pode existir na vida do ser humano. Ela é tão impactante que ela muda o teu cérebro muda quando você aprende a andar. Você é por isso, por exemplo, que você normalmente não tem memórias claras de tudo que acontece até os 2 anos de vida. Espera-se que até os 2 anos de vida a criança já aprenda a andar. Basicamente ali a mente é meio que, as memórias são apagadas, porque você está num processo de verticalização, você começa a enxergar o mundo de uma maneira completamente diferente, que você precisa que aquela visão de mundo antiga que você tinha desapareça. E é por isso que a gente esquece e acaba, eventualmente algumas pessoas, eu tenho fagulhas anteriores a isso. Algumas pessoas têm, mas a maioria não tem, simplesmente não lembra de nada. Certo? Então isso é uma iniciação. Entendeu? A primeira vez que você foi para a escola, a primeira prova que você fez, a primeira formatura, e obviamente as sequenciais, que são iniciações graduais, você se forma no ensino fundamental, depois no fundamental 2, depois no ensino médio, depois na faculdade. Todas essas formaturas são graduações, são estágios de iniciação no caminho de conhecimento que você escolher. Certo? O casamento é uma iniciação, o primeiro beijo é uma iniciação, o primeiro relação sexual, enfim, tudo que... Primeira vez que você consegue andar de bike, você está sendo iniciado na bicicleta. Entendeu? Isso são iniciações. Você nunca pode partir do princípio que o teu consulente é não, mas esse cara é um iniciado a andar, não, ele pode ser na ordem, na igreja dele, do dia 4. Aqui na mesa ele vai te fazer uma pergunta sobre trabalho, você vai falar que você vai olhar para o baralho como se fosse iniciado, porque esse cara é iniciado na ordem X, não é sobre isso que ele veio trazer nada. Entendeu? Então, assim, a gente leva, óbvio que é interessante estudar os pontos de vista dos autores para enxergar facetas dos arcanos que você não entendeu ainda. Porém, isso é um segundo estágio, é um estágio onde você já entendeu, pelo menos, de novo, as bases do que cada carta significa. Certo? Eu já sei olhar para uma carta tal e dizer, um 10 de ouros, e dizer o que ela significa em linhas gerais. Agora, deixa eu ver o que o fulano diz sobre isso. Deixa eu ver o que o ciclano diz sobre isso no livro dele. Deixa eu ver o que o livro do baralho Heaven and Earth, que é quem vem comprando o kit, vem o livrinho lá. O que a autora do livro do baralho fala sobre a simbologia que foi aplicada nesse arcano. O baralho X, sei lá, o vice-versa, que é no cara dele, deixa eu olhar o kit dele e ver o que esse cara fala sobre esse arcano. Deixa eu ver aqui, por exemplo, o que tem aqui o livro da Pamela Eakins, que é a autora do Tarot of the Wise, do Tarot of the Spirit,
Deixa eu ver o que ela fala sobre este arcano na simbologia que ela botou nas cartas dela. E aí você começa a ver pontos de vista diferentes, de diferentes autores, sobre essas cartas, que vão te agregar, e obviamente faz parte de você ter um ponto crítico, de entender que algumas simbologias são coisas que só estão na loucura da cabeça daquele autor. Entendeu? Autores da Lois Carabeu são especialistas nisso. São principalmente autores europeus que têm um ponto de vista fortemente cristã e às vezes com uma visão deturpada até do próprio cristianismo. E colocam simbologias que você olha e fala, meu, pelo amor de Deus, cara. E um clássico disso é o vice-versa. O vice-versa não, desculpa. Qual que é o pai do vice-versa? O New Visions. Se você olha o livro que vem no Christian New Visions, tem hora que dá desespero. Você fala, mas esse cara está cheirado quando ele escreveu essa merda. Entendeu? Mas é importante você ter essas visões, mas entender que todo tarô é o mesmo tarô, que todos têm a mesma estrutura. Obviamente, quando ele respeita a estrutura, ele continua sendo um tarô, ele vai funcionar do mesmo jeito. Certo? Depois que eu até conversei com o Bruno Cassaro quando eu participei do podcast dele. Se a gente olha por isso. O tarô do Osho é um tarô? Então, o tarô do Osho, se você arrancar um monte de carta extra lá que ele enfiou, e você entender as maluquices, as alterações de nome que ele botou ali, você pode até fazer ele encaixar como um tarô. Mas, a grosso modo, do jeito que ele está colocado, ele não é um tarô. Mas então isso é um problema? Não, o problema é ele usar o nome tarô. Porque, como a gente sempre fala, não existe problema nenhum em você criar um oráculo. Tem um monte disponível no mercado de oráculos diferentes. 20 cartas, 40 cartas, mais de 100 cartas, não interessa. São oráculos, não são tarôs. O tarô tem que respeitar a estrutura. Ponto final. Certo? Voltando a falar de metodologia de ensino de aprendizado, uma coisa que, principalmente quem está iniciando precisa entender, é que, na base, a primeira coisa que você tem que estudar a fundo isso aqui. Certo? Você vai pegar os 22 arcanos maiores e vai comer isso aqui. Certo? Não sei por qual linha você está aprendendo, mas aí eu vou ficar só com esses 22. Então, tanto você joga com os 22 arcanos maiores, como você tem algumas editoras que lançam baralhos só com os arcanos maiores. Que não são séries só de arcanos maiores. Por quê? Porque você faz oráculo com isso. Certo? Mas aí não é tão abrangente quanto o baralho completo. Não. Mas você faz. E tem gente que faz miséria só com isso aqui. Uhum. Certo? Então, a primeira coisa que você tem que entender é que você vai pegar teu baralho e você vai se parar. Você vai se focar em criar solidez aqui. Você vai trabalhar nos arcanos maiores. Quando você já tem uma robustez nos arcanos maiores, você está pronto para vir para cá. E aí você vai trabalhar os 56 arcanos menores. E, obviamente, são mais cartas, é uma estrutura diferente, é toda uma arquitetura de funcionalidade diferente, que você vai se focar a partir dali e vai estudar isso aqui. Mas aí, a partir do momento que eu começo a estudar, eu já posso fazer minhas tiragens com os dois? Então, você já estudou todas essas cartas? Porque se você estudou tudo isso aqui, você até pode. Eu só não recomendo que você faça isso para tirar para os outros. Porque se você não tem performance, não tem desempenho para fazer uma tiragem rápida com os dois baralhos juntos, é melhor você manter aquilo que você já performa bem, que é arcanos maiores, e exercício todo dia, prática, até você começar a performar legal com os dois baralhos, e aí você vai trabalhar com eles ao mesmo tempo. Lembrando que, a partir do momento que você entende isto aqui e isto aqui, você vai ter 2 métodos diferentes para trabalhar. Tá? E, pessoal, outra coisa que a gente deixa bem clara, a gente faz uma separação do que é método e do que é sistema. Porque no Brasil isso é uma puta confusão. Certo? Na gringa eles chamam de spread, que é o sistema de tiragem. É uma cruz celta, é 3 cartas, é cruz, ponto cego, é dialética. Isso eles chamam de spreads. E aqui no Brasil tudo vira método. Uhum. E aí quando você vai discutir dentro de grupo, é uma puta confusão. Porque eu estou usando o método da cruz celta. Não, você está usando o sistema. Qual é o método que você está usando? Porque eu preciso saber qual é o método. E existem poucos métodos no tarô.
Existe um método que é só maiores. Você só joga com essas cartas. Existe um método que é só menores. É mais difícil, mas tem gente que, principalmente na cartomancia, que aprende pelos menores primeiro. Certo? Então você tem um método que você só joga com os menores. Ambos funcionam. Quando você sabe os dois, você adiciona mais 2 métodos do seu leque. Um é o método americano. Você vai pegar tudo isso aqui, vai embaralhar ao mesmo tempo, e para cada posição do seu sistema, pode sair um maior, pode sair um menor. Não importa. Ou você vai trabalhar no chamado método europeu. O método europeu, esses 2 caras aqui são separados. E para cada posição do teu sistema, você vai tirar um arcano maior e um arcano menor. Certo? E aí você vai trabalhar porque essas 2 cartas juntas têm um significado. Certo? Então vamos lembrar qual a diferença. A diferença é que se você embaralhar em método americano, para a primeira posição que você tirar, você tem uma chance em 78. Quando você usa o europeu, você tem uma em 1.200 e alguma coisa que eu não vou lembrar de cabeça agora. Mas é que são 22 vezes 56. Então, ele vai te trazer nuances muito mais refinadas dos significados que estão acontecendo ali, da situação. Certo? A gente brinca, fala que o método europeu é o craque e o tarola. Quando você começa a ganhar desempenho e performance no método europeu, você não consegue voltar a jogar com os outros. Porque o nível de definição e de informação que você extrai da tiragem é tão mais elevado que os outros que você não consegue jogar com metodologias mais simples. De novo, estou falando de método, não de sistema. A maioria dos métodos funcionam em qualquer sistema, a não ser que o sistema tenha uma exigência muito específica. Como acontece, por exemplo, no Jornada do Louco. O sistema Jornada do Louco, ele é exclusivo para arcanos maiores. Não dá para tirar ele para arcano menor. Certo? Então ele só usa o sistema Jornada do Louco, só usa o método só maiores. Certo? Então, isso é o primeiro ponto que você precisa entender. Para vocês da tarô, a primeira coisa é separar, certo? Como eu falei no começo, hoje você tem visões, você tem autores que na verdade fazem uma separação em 3. Eu tenho arcanos maiores, eu tenho um baralho que fica um pouquinho menor, que é arcanos menores, cartas numeradas, que é tudo que vai do A ao 10, e você tem arcanos menores de corte. Certo? Por quê? Porque a corte dentro do tarô é um caso à parte, certo? A corte, ela tem uma terceira estrutura de raciocínio. Ela é diferente dos outros 2 baralhos, certo? Então, hoje, é comum que você tenha autores que façam essa separação também, porque uma das coisas que, principalmente o que a gente sempre fala, toda vez que a gente vai dar palestras e tudo mais, a corte é o baralho mais difícil. Se alguém falar o contrário, está errado, essa pessoa já de cara, ela não sabe tarô. Já tinha uns malucos um tempo atrás que falavam assim, você começa a dar tarô pela corte porque a corte é mais fácil. Não é. Se você está falando que a corte é mais fácil, é porque você está errado. E aí você ia ver o cara falando que isso aqui é uma mulher loira. Isso aqui é um cara moreno, entendeu? Não é, nunca é. Certo? Então, assim, a corte é um baralho mais complexo, tanto que a gente já ouviu falar de caras que são de ordens e tudo mais, que tiram o baralho da corte na hora de tirar, a gente falava, aí você tá de sacanagem comigo, né? Não, se você tirar, você nunca vai aprender. O que a gente costuma falar? Essa corte é mais complexa porque a corte, a grosso modo, ela nem é dedutiva em palavra-chave. Quando você está tentando deduzir a corte em palavra-chave, você já está tentando fazer uma forçação de barra complexa. Entendeu? Em tentar reduzir isso. Então, é comum, para demonstrar, tentar dar mais clareza nessa estrutura, em como você vai usar a corte, alguns autores hoje já começam a separar isso no terceiro baralho. Tá? Embora a gente tenha essa ideia de você, no final das contas, no método europeu, você mistura a corte com os arcanos numerados, mas eu, por exemplo, esse Reverend Earth aqui, ele está separado em 3, justamente porque ele usa uma metodologia, um método que eu e o Keller criamos, que é chamado de GK, que a gente não chama mais legal. Põe os nossos iniciais aí, tá tudo bem? E é um método que para cada posição você tira um arcano maior, um arcano menor e um arcano de corte. E aí tem toda uma lógica de como você faz essa leitura, certo? Que é uma estrutura um pouco mais sofisticada ainda,
do que o europeu e que ela é muito mais aproveitada em tiragens de aconselhamento, porque ela mostra, inclusive, como o consulente deve performar, deve agir. Certo? Então, o importante que para você que está começando a aprender, que está querendo aprender tarô, é entender esses fundamentos iniciais, certo? O baralho é separado, tentar procurar literatura que tenta te dar alguma lógica em cima dos arcanos e não ficar só cuspindo palavra-chave. Ah, é um livro que você abre e tem lá um monte de palavra-chave para cada arcano. Pô, que bosta. Você não vai decorar tudo aquilo. Ou cursos também de professores que não fiquem vendendo para você videoaulas gravadas de 5 minutos cuspindo palavra-chave. E que espera-se que talvez você tenha minimamente um pouquinho de estudo de simbologia para saber quando o cara está falando merda. Né? E quando o cara fala, por exemplo, que o mago está com os instrumentos, os 4 elementos sobre a mesa e não nas mãos dele porque ele não sabe usar, já é um alerta vermelho muito forte. Você não devia estar fazendo esse curso porque esse cara não sabe o que ele está falando. Certo? Então, tem que tomar cuidado, tentar pesquisar qual é o histórico desse professor, o que ele faz, o que ele já fez, entendeu? Há quanto tempo ele joga, o que ele já produziu de material, entendeu? O que ele... Enfim, tem uma série de coisas que é interessante você dar uma olhada. Não vai pelo que faz dancinha no TikTok, não, que você vai se lascar. Você vai gastar dinheiro e não vai aprender porra nenhuma. Olha, você me trouxe mais uma indagação. Já que a gente falou um pouquinho sobre essa questão, você já trouxe essa cerejinha do bolo do TikTok. E o que você acha desses tarólogos aí do TikTok, do YouTube? Lógico que assim, a gente tem pessoas muito boas. Mas tem pessoas que, assim, tem a necessidade, por exemplo, de tirar o baralho inteiro, né? Vai puxando a carta. Não sei se você já viu isso. Não. Parece sei lá, uma metralhadora. Vai puxando, vai puxando, vai puxando, vai puxando, vai puxando para poder dizer, sei lá, o fulano vai voltar, não sei. O outro vai te procurar, o outro vai reatar, enfim. Então tem algumas coisas assim. Eu não sei porque eu não perco meu tempo assistindo isso. Para começar. Segundo ponto, o tarô, a gente sempre fala, o tarô depende de argumento. Tá. Pergunta genérica, resposta genérica. Certo? Eu tenho um problema sério em fazer tiragens em rede social, tipo assim, eu vou tirar aleatoriamente aqui e vou falar, olha, isso aqui. Para quem que eu estou falando isso? Quem é o sujeito dessa tiragem? Eu até estou já há alguns meses para começar um projetinho que vai seguir uma lógica um pouco diferente, aonde eu vou tentar fazer umas coisas um pouco mais genéricas no Instagram, mas ainda não, talvez eu comece essa semana. Estou pensando porque isso ainda é um problema para mim. Não tem. É igual assim, o consulente senta na minha frente. Você não tem questão nenhuma, então você está fazendo o que aqui? Eu quero só um panorama geral. Não existe panorama geral. O tarô vai falar de um assunto, ele não consegue falar de tudo ao mesmo tempo. Me traz a questão. A Lola estava aqui, a Lola consegue fazer muito bem isso, por exemplo, o baralho cigano, que se trabalha com as mandalas e tudo mais, certo? E aí um conceito diferente. Para o tarô isso é mais complicado. O tarô, minimamente, a pessoa vai falar, puta, eu queria me conhecer, eu queria ver o que o tarô fala sobre as minhas questões internas e tal, e você vai trabalhar com ponto cego, algumas coisas. Eu sou um cara, por exemplo, que não sou adepto da mandala, né, no tarô, mas sei que aí, puta, esse cara não sabe o que perguntar, puta, sabe a mandala. Uhum. E acho que deu uma travadinha. Travou para vocês ou só travou para mim? Acho que travou mesmo. Vocês estão me ouvindo e me vendo? Ele caiu ou eu caí? Será, Jesus? Ele sumiu, mas eu continuo aparecendo. Tá. Eu acho que caiu a conexão dele. Ih!
Pera aí. Deixa eu ver se a gente consegue chamar ele aqui de volta. Eu não vou conseguir chamar. Eu não acho ele. Deixa eu ver se... Ai, vamos ver. Ele tá mandando, gente, a requisição aqui, mas não tá dando para aceitar. O Instagram hoje tá de palhaçada. Cadê o povo aí que adora falar do retrógrado, né? Misericórdia. Então, se eu fechar, eu vou perder tudo que já tá gravado, entendeu? Esse que é o problema. Mas, enfim. Vou fazer a parte 2, é o jeito. Ele sumiu mesmo, né? Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a parte 2, depois eu edito esse aqui. Acho que... Ah, ele conseguiu sair. Vou ver se vai. Vamos ver se vai. Rapaz. Voltou. Menina, esse Instagram tá uma loucura hoje. De novo eu não consigo te ver. Ih! Você não me ideia. Bom, beleza, vamos aí. Pessoal, deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Eu sempre vejo esse papo de a galera em live no Instagram, quando começa a dar esses pau, a galera fala, porque sei lá o que tá retrógrado. Pessoal, o Instagram é um lixo, entenda isso. Todas as plataformas da Meta hoje são um lixo. Esse é o problema. Não tem outro. Certo? Então, beleza. Onde é que eu tava mesmo? Tava falando sobre... É que você falou sobre a pessoa, né, minimamente te perguntar alguma coisa, que você não assiste o povo do TikTok, do... Ah, sim. Eu não assisto porque é isso. Eu não acredito. Eu vou até tentar fazer um projeto mais generalizado, mas eu não gosto. Entendeu? Eu não gosto de tiragem genérica. E assim, cara, eu não gosto desse papo. Eu tava conversando, eu e o cara estamos conversando sobre isso, no podcast que a gente participou, a gente vai fazer os cortes em breve. Cara, você não precisa de pirotecnia para tirar tarô. Entendeu? Isso é um ponto que a gente bate bastante em cima dos nossos alunos, assim. Não precisa de pirotecnia. Você não precisa usar um turbante, uma roupa com capa, um caralho a quatro, a porra toda dessa. Isso é de idiotice. Entendeu? Ou você acredita que a ferramenta funciona e ela vai funcionar e ponto final e acabou, porque senão você vai pirar, entendeu? E assim, em eventos a gente vê muito isso. Sabe? A gente vê umas coisas absurdas. Você fala, meu, pra que esse exagero todo? Entendeu? E hoje tem muita gente que tá ganhando em cima desse exagero, entendeu? E é o que eu te falei, muita gente, nem tarólogo de verdade né? E tá se aproveitando, mas tem grana para fazer marketing, o caramba quatro, bota lá uma roupa espalhafatosa, e aí fica, entendeu? E assim, eu particularmente não costumo seguir, eu sigo, a maioria são amigas minhas, entendeu? Algumas fazem, inclusive, mas aí fazem mais aquela coisa das 3 cartinhas. A Lola faz, a Dri faz, entendeu? Umas coisas de 3 cartas e tal, alguma coisa mais simples, sem esse papo de ficar extrapolando e tirando o baralho inteiro ou qualquer coisa do tipo, entendeu? Fazem realmente coisas mais simples. Mas, infelizmente, também elas não têm para onde correr, porque no final das contas, é isso que o povo gosta. Consome. Consome. Então, e é isso que acaba trazendo consulente, certo? Então, é complexo. Mas o ideal, como eu falei, é você sempre trazer os questionamentos para a abertura para uma tiragem, traz as questões que você quer trabalhar. Eu, particularmente, por exemplo, não faço tiragem por sistema. Sistema tal custa X, sistema tal custa X, sistema tal custa X. Não faço isso. Eu trabalho com tiragem de 1 hora, ponto. Mas não é muito tempo? Então, primeiro ponto, eu gosto de ouvir o que o consulente tem para falar. Porque eu preciso entender a história dele, porque, como eu falei, você tem inúmeras linhas, inúmeros entendimentos sobre o arcano. Aqui eu tenho, por exemplo, um 9 de bastões. Esse 9 de bastões,
ele tem um significado, uma visão geral, e tem as suas facetas. Eu preciso entender o que esse cara significa dentro da questão que esta pessoa está trazendo para mim. Entendeu? Exemplos frequentes, assim, a pessoa chega para mim para falar de assuntos de trabalho e começa a sair carta de copas. Por que está dando tanto sentimento numa tiragem totalmente de trabalho? Aí fala assim, tu tá amando o seu trabalho, tá amando o seu chefe. Exatamente. Entendeu? Agora, se eu não entendo o contexto do que esse cara está trazendo sobre o trabalho dele, se ele não me conta a história do que está acontecendo lá, como é que eu vou entender isso? Cartas de espadas saindo em tiragem de relacionamento. O que está acontecendo nessa sua relação? Começa a me explicar. Por quê? Se eu estou falando de relacionamento natural, é que surjam mais cartas de copas. Não está vindo. Está vindo muitas vezes espadas e moedas. Peraí, por que está vindo tanta espada e moeda? Independente de serem cartas mais que naquela situação são mais benéficas ou maléficas. Mas estão vindo cartas de espada. Peraí. Se é um relacionamento, deveria estar vindo sentimento, que não está. Entendeu? Só que como é que eu vou saber interpretar isso? Eu vou saber quando esse consulente traz para mim as histórias dele. Entendeu? Então, assim, eu gosto de ter tempo. Eu gosto que o cara traga o porquê que ele está com aquela dúvida. Ele explique de onde veio, por que ele está com aquela pulga atrás da orelha. Qual é o problema? O que está acontecendo na sua vida? E isso, para isso, não dá para mim ficar fazendo tiragem por sistema ou fazendo atendimento de 10 minutos, 15 minutos. Perfeito. Então, eu opto sempre por trabalhar em tiragem de 1 hora. Entendeu? Onde eu sento, eu converso, e aí, às vezes, enquanto estamos conversando, eu já estou abrindo cartas, às vezes a gente chega num ponto crítico, eu falo, peraí, segura, começo a abrir as cartas, a gente para, vê o que está acontecendo até aqui, vai na sequência depois. Então eu trabalho com uma outra metodologia que vem oriunda também, provavelmente, da própria estrutura de ensino e aprendizagem que eu e o Keller criamos. Né? A gente entendeu que essa era a melhor maneira, tanto de aplicar, para entender depois qual a melhor maneira de ensinar. Certo? Tá. Que foi assim, vamos pegar as nossas bases. Keller é professor de história, tem mestrado em educação. Eu já vim de 16 anos de trabalho em centro de treinamento e instrução de profissional, né, instruindo designers no uso de ferramentas. Então a gente se juntou para criar uma metodologia que não fizesse o iniciante apanhar tanto quanto a gente apanhou no começo. E que ao mesmo tempo agregasse alguma coisa para quem já é um pouco mais avançado. Tanto que deu dos 2 aninhos de trabalho aí para desenvolver metodologia e estruturar conteúdo para, enfim, depois ainda fazer toda a parte visual, trabalhar as conexões. E de quando esse curso começou lá em 2018 até hoje, a gente praticamente, por exemplo, dobrou a quantidade de slides que eles tinham originalmente, aprofundou muita coisa, melhorou muita coisa, foca muito em fundamento. A gente tem o primeiro dia, por exemplo, de Arcanos Maiores, que é o primeiro dia do curso, é extremamente puxado em fundamentação, não é nem em carta, é em fundamentação de coisas que você precisa entender para entender os arcanos maiores. E isso acabou virando uma tradição nossa. Quando a gente vai para os arcanos menores, a gente faz a mesma coisa, a gente pega um dia inteiro, e assim, entendendo que o cara já aprendeu os arcanos maiores, a gente volta, faz um dia inteiro de fundamentação, só de coisas que você precisa saber para entender, que vão te facilitar o entendimento dos arcanos menores. E aí a cereja do bolo, lá em cima, depois que o cara já entendeu maiores e menores, incluindo no curso de menores, a gente também fala de corte, mas fala com uma maneira mais simples de você entender. E aí, depois de alguns anos, a gente criou um curso de especialização em corte. E aí, aonde é o curso mais pesado, onde tem muita fundamentação teórica no primeiro dia, entendeu? É onde os alunos têm uma participação um pouco mais ativa, que aí é um curso que faz a conexão de arcano de corte com o tipo de personalidade, e através disso você tira as atitudes da corte. Você não precisa nem de palavra-chave para corte. Você olha para o arcano, você sabe o que ele faz, como ele funciona. Entendeu? Então, mas é um nível Jedi muito mais elevado, certo? Mas tudo isso, assim, todo esse impacto
dessa forma, das dificuldades que a gente teve, como a gente aprendeu lá atrás, e das linhas de estudo, entendeu? De estudar pela Cabala, pela astrologia, Crowley, White, Goldengal, não sei o quê, a ordem tal, papá, e de tentar conectar tudo isso, fez com que isso impactasse diretamente na forma como a gente lida com as tiragens, na forma como a gente lida com o ensino. Tá. Entendeu? Então hoje a gente tem essas duas, eu particularmente tenho essas duas linhas de atuação. O Keller ainda hoje, como ele já dá aulas para ensino médio, hoje ele está mais voltado mais para a área de educação no tarô junto comigo, né, no Mitos Modernos, mas eu hoje atuo nas duas pontas. Eu atuo com o mito, quando a gente abre as turmas do chão, e como tarólogo, nessa forma de tirar. Eu trabalho com você, vai trazer questões que você quer abordar, e a gente vai sentar 1 hora, e você vai me contar a sua história. Ah, mas é só um negocinho, você pode ver em 5 minutos, não interessa. Você vai sentar e eu quero saber por que você está querendo ver aquilo, de onde veio aquilo, o que você passou em você, o que aconteceu com você, como é que você está, e aí você vai tirar. E aí isso é muito mais impactante para quem está passando pela tiragem, agrega muito mais do que só cuspir carta e ficar falando o significado. Ah, ele vai voltar para mim? Ele vai voltar para você? Não sei. Por quê? O que aconteceu? Porque pode ser que tenha ali um 7 de ouros, que é aquela carta que a gente viu ali atrás. E aí, o 7 de ouros quer dizer que volta ou não volta? Não sei. Conta a história. O que aconteceu? Porque pode estar acontecendo as duas coisas nesse caminho, nesse 7 de ouros. Lógico que eu não estou nem falando do arcano maior, né? Do arcano maior, o arcano maior já coroa a tiragem, já meio que fala. Mas se você me der o contexto, eu posso abrir e entender até. E outra coisa, o fulano volta ou a fulana volta ou não volta para mim? Então, o tarô vê tendência, tá? O tarô não vê fato. O tarô não vê destino. Sabe por quê? Porque destino não existe. O tarô não vê futuro, porque o futuro não existe. O tarô vê tendência. Baseado no que você está fazendo hoje e no que você fez ali atrás, as situações tendem a alguma coisa. Como eu falei lá no comecinho da live, se você é altamente intuitivo, você já sabe para onde as coisas estão indo. Você não precisa do tarô. Quantas pessoas você conhece são altamente intuitivas nesse nível? Eu, particularmente, conheço nenhuma. Já que nesse rolê há muito tempo. Então, a gente usa as ferramentas porque a gente não consegue entender todas as variáveis que guiam essa tendência. Então, o tarô vê tendência. Então, fulano ou fulana vai voltar para mim? Olha, tende a sim, tende a não. Depende do que sair, obviamente. Tende a que aconteça, tende a que não aconteça. Agora, você precisa trabalhar para isso também. Então, se a tendência é boa, faça o possível para manter essa tendência boa. Mas se a tendência é ruim, então você muda a tendência. Por que eu vou tirar um oráculo para ver uma merda se eu não vou mudar o desfecho disso? Certo? É para isso que serve o oráculo. Não para você vir aqui acreditar de forma absurda no que a pessoa falou para você e não mudar nada na tua vida. Entendeu? Não é assim que funciona. Então, tarô vê tendência, tarô não existe destino fatídico. Tarô vê a tendência quando as coisas estão indo. Se não está satisfatório para você, muda. Muda isso. A ideia é essa. É você antever os problemas e ter a capacidade de mudar. Acho que vai ter uma coisa ou outra que não está na sua mão. Né? Mas se o que está na sua mão, você pode mudar. Você pode trabalhar múltiplas possibilidades ao mesmo tempo. É o que acontece muitas vezes em tiragem de trabalho. Certo? A pessoa, mas não sei se eu fico ou se eu saio da empresa, a gente começa a fazer uma análise, estudar mais profundamente, vê ali e fala, olha, tem uma estratégia legal aqui para você baseada nessas cartas. Então a pessoa traça uma estratégia de carreira baseada nisso. Então, assim, eu trabalho com essa linha. Não trabalho tirando carta genérica, não trabalho nada disso. Entendeu? Como eu falei, pode ser que nas próximas semanas eu comece um projetinho um pouco mais generalista dentro do Instagram, mas realmente não é. Eu acho que a força da ferramenta não está nisso. Está em ter um sujeito para aquela tiragem. Perfeito. E como que tá essa questão das suas turmas? Tem alguma turma aberta? Vai abrir? Não vai? A gente tem, esse ano a gente só tem o curso de corte, que é para quem já fez o curso de maiores e menores, é um curso que a gente só faz uma vez por ano, porque o curso de corte é realmente muito cansativo, que começa agora no fim do mês, mas é realmente já para quem já é aluno. O ciclo retoma o ano que vem, a gente acredita
que entre abril e maio vem a turma de arcanos maiores, e aí a gente não marcou datas. O curso de corte é sempre em novembro. A gente só faz no fim do ano. É uma turma só sempre em novembro. Provavelmente o ano que vem a gente vai ter só uma turma de maiores, uma de menores e uma de corte. Então a gente está empurrando a turma de maiores para começar não no comecinho do ano, como a gente costumava fazer. Deve acontecer lá para maio, para abril, maio. Mas eu estou, na verdade, esperando algumas questões com a plataforma que monta as aulas, que monta a videoaula, a conferência, o Caramba 4, que é a Simpla. Parece que vai ter umas modificações que vão acontecer em janeiro. Eu preciso saber o que vai acontecer lá para ver exatamente como que a gente vai trabalhar no que vem. Mas eu acredito que a gente abra essa turma no começo do ano, porque a gente sempre costuma dar 2 meses assim entre a abertura da turma e começar o curso, principalmente para o pessoal poder se programar, ter aquela coisa de virada de cartão, para a galera que quer parcelar, não sei o quê, para reservar a data na agenda, porque são 2 fins de semana. Então a gente sempre dá uma distância legal assim, de abertura, para divulgar nos grupos e tudo mais. Né? Falar com o pessoal que tem canais e tudo mais. Mas a gente acredita que o ciclo recomece entre abril e maio. Vocês podem acompanhar isso no meu Instagram, no @rigrola. Sempre que vai abrir turmas, a gente coloca lá. Você pode acompanhar pelo Lupus em Fábula, pelo nosso podcast. Né? Hoje é menos YouTube, mais podcast tradicional em áudio, que é o Pele de Cordeiro, mas vai achar no Spotify e tudo como Lupus em Fábula. Ou no YouTube, não tem vídeo, mas, enfim, dá para ouvir por lá. A gente sempre avisa quando saem as turmas novas. Ou para quem faz parte dos grupos, Mayhem, Tarot Solar, a gente só não está realmente publicando mais no Facebook, porque está um saco, entendeu? E os moderadores estão um saco, e ficam enchendo a porra do saco, então a gente falou, não quer saber? Desencana, entendeu? Então a gente parou, mas os grupos, principalmente de Telegram, a gente costuma avisar bem antes, costuma avisar primeiro, já dá. Os grupos parceiros já têm cupons de desconto. O Thomas Alcas e o Óbito no Morte Súbita sempre mandam avisos também para quem segue eles que tem turmas abertas e tal. Então, assim, tem uma galera que 3 de Vênus, enfim, de canais assim, que sempre avisam quando tem turmas abertas. Mas se seguir aqui pelo @rigrola ou lá no mitosmodernos.com.br, dá uma passadinha de vez em quando lá, a gente avisa. Acredito que no fim de janeiro a gente deva bater o martelo na data. Né? Agora, esse mês, como é Black Friday, na verdade, quem estiver procurando tiragem, todo fim de ano eu faço uma promo de tiragens para a galera que já quer se preparar para o próximo ano. Né? Então, com esse fuso de Black Friday, eu costumava fazer em dezembro, aos 2 anos eu comecei a puxar para novembro. Então, esse mês eu estou com a agenda em Black Friday. Então, quem quiser entrar no rgrola.com.br, por lá já vê a agenda, já escolhe o dia, vê os horários que estão disponíveis, já clica, já fecha aquele horário para você, tudo automático, não precisa ficar perdendo tempo e falando comigo para procurar. Não, só entrar lá que você já vê a agenda e já reserva teu horário, já recebe o link do Meet, é tudo bonitinho, já faz todo o processo por lá. Então, rgrola.com.br, você já reserva seus horários, e para a semana que vem já são poucos, tá? Já tem poucos. A única ressalva disso, pessoal, se você mora fora do Brasil. Porque os horários que eu deixo disponíveis são mais à noite, que é a hora que a galera sai do trabalho e tudo mais. Para quem mora fora do Brasil, que tem fuso, aí eu peço para entrar em contato comigo. Aí entre em contato comigo, que aí eu vejo a agenda manualmente para ver o que dia que eu tenho compatível com a tua diferença de horário. Mas aí, o Brasil pode ir tranquilo por lá no rgrola.com.br, que você já consegue fechar teu horário por lá. Maravilha. Bom, Grola, obrigada. Eu que agradeço. Gratidão por essa oportunidade. Eu sempre peço no final também para você deixar uma frase de efeito, uma frase de impacto para a gente maturar na semana e uma hashtag para a gente colocar aí no history para o povo fazer a gente viralizar, né? Uhum. Conteúdo bom, então a gente sempre coloca isso. O que você gostaria? A gente sempre usava, a gente usou muito, depois a gente deu uma parada, mas a gente usou muito a hashtag Tarot Mitos, Tarot Mitos, que era a hashtag oficial do Mitos Modernos, assim, da galera que postava. Depois a gente vai esquecendo e acaba não falando mais para os alunos, mas a gente sempre usou essa hashtag. Agora, uma frase,
Ai, caramba. Eu tinha uma frase do White que era muito legal, mas eu tô sem o livro, tô sem o material aqui. Porque não tá no Pictorial, tá no outro livro dele. Você pode só dar uma mensagem, vai, em vez de uma frase. Pessoal, só prestem atenção. Já falei isso atrás, tá? Mas quando você, para quem está estudando o tarô, não só faz tirar, não só vai atrás de um tarô para tirar, mas para quem está estudando tarô, sempre e vai pegar os cursos aleatórios dos YouTubers e TikTok é meio estranho aí, sempre tenta procurar de qual é a fundamentação desse cara, tá? De onde ele veio, o que ele estuda, qual é a linha que ele segue, entendeu? Para você não se dar mal, tá? A gente sabe que esse mercado andou dando uma estourada e apareceu aí, como a gente falou, muita gente que não entende nada e que está fingindo e dando aula de tarô. Certo? Então fica atento. Maravilha. Bom, gente, eu agradeço pela participação de vocês. Esse domingo eu acho que acrescentou bastante, né, na nossa vida, porque traz um outro olhar, traz aí um direcionamento para quem está começando, traz a possibilidade de oportunidades mesmo, né, de conhecer um outro olhar, de conhecer outras fundamentações e se antenar que não é uma única ótica, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com as percepções sobre as óticas que nos são empregadas. Então, acho que isso é bem legal e acho que foi bastante rico o nosso bate-papo de hoje. Então, fiquem com Deus. Não, Uma ótima. pede para a galera não esquecer, não esqueçam, todo tarô é igual, o que muda é o ponto de vista dos autores. Razão. As cartas têm grandes significados. Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Grola, muito Valeu, obrigada e galera. Eu gratidão. que agradeço isso. Eu que agradeço. Até a próxima. Até, se o Instagram não falhar, se o Instagram por favor, explodir hein? a tela. Ó, você já está convidado para nossa mesa redonda do ano que vem, hein? Vamos aí, vamos aí. Então demorou. Demorou. É nóis. Tchau, gente. Tchau, galera. Deixa eu organizar meu baralho enquanto isso.